Galera, vamos lá então, vamos para nossa parte 2 aqui da aula sobre funções. Como a gente sempre faz aqui no Golang na prática, nós vamos aprofundar bastante os assuntos dessa vez. E o primeiro assunto que nós vamos conversar que tem relação com funções é closures. Se vocês lembrarem da última aula, eu falei que as funções são de primeira classe em Go, ou seja, elas são tratadas como valores, como qualquer outro valor, certo? Pois bem, closures tem tudo a ver com isso. Esse é um conceito difícil de entender para quem é iniciante, para ser honesto, principalmente porque ao ensinar sobre closures, as pessoas tendem a complicar muito um conceito que, na verdade, era para ser bem simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te explicar de maneira super simples e eu te garanto que no final dessa parte da aula você vai finalmente entender o que são closures. Vamos dar uma definição formal aqui de closures, então, para a gente começar. Closures são funções que capturam referências às variáveis do escopo em que foram definidas e elas conseguem acessar e modificar essas variáveis mesmo que esse escopo saia de execução. Meio grego, eu sei, essa definição é com as minhas palavras, com mais no que eu li, mas a gente vai ver na prática como é que isso funciona e a gente vai voltando para essa definição e tentando entender ela, certo? Então, galera, para eu conseguir explicar para vocês essa definição aqui, eu preparei um código aqui, já deixei pronto para a gente economizar tempo, que está utilizando closures de uma maneira bem interessante e bem simples de entender também. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma função chamada makeIDGenerator e ela retorna outra função, que é essa daqui, ó. Como que a gente está usando ela? Antes da gente falar do corpo da função, como que a gente usa ela, né? A gente chama makeIDGenerator, essa variável generateID está recebendo uma função, então, que é o retorno dessa makeIDGenerator. Então, a variável generateID, ela é uma função. Se ela é uma função, eu posso executá-la, lembrando da última aula. E aqui eu estou printando, então, 3 linhas na tela, executando essa função generateID 3 vezes, tá? Para você que não entende ainda como é que closures funcionam, tenta imaginar qual que vai ser, pausa o vídeo aí, tenta imaginar qual que vai ser o resultado desse código aqui, né? Olhando para isso aqui agora. E para você que já entende, você já deve ter pegado o esquema aqui. Então vamos explicar o que está acontecendo aqui. Na linha 8, eu estou definindo aqui uma variável chamada id, do tipo inteiro, e ela começa com o valor 0. E aí eu retorno uma função anônima, que não tem identificador, que ela está incrementando essa variável que está fora do escopo dela e retornando ela depois de incrementar. É isso que essa função está fazendo. O que é a closure aqui? Isso aqui a gente chama de closure. Essa função anônima que a gente está retornando aqui a gente chama de closure. Lembra que eu falei lá na definição? Vamos voltar lá na definição. São funções que capturam referências às variáveis do escopo em que foram definidas. Ponto e vírgula. Voltamos aqui. Essa função aqui tem um escopo onde ela está sendo definida, que é o escopo da função makeIDGenerator, certo? Então, essa função está sendo definida nesse escopo aqui, e essa função está capturando uma referência a uma variável do escopo em que ela foi definida. Então, esse escopo maior aqui, certo? Então, essa variável aqui, a id, ela não foi definida no escopo da closure em si, né? Dessa função aqui. Ela foi definida no escopo anterior, que é o mesmo escopo que define a closure. E ela está a closure está capturando uma referência a essa variável na linha 8 aqui. Show? É isso que está acontecendo aqui. Elas conseguem acessar e modificar essas variáveis mesmo que esse escopo saia de execução. E aqui que está a magia das closures. Vamos executar esse código para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Aqui no nosso terminal, go, run, main.go. E tá lá, 1, 2, 3. É isso que ele printou. Agora que fica meio estranho, né? Porque veja só. Eu chamei a makeIDGenerator, ela me retornou uma função que incrementa uma variável que tá fora desse escopo aqui. Só que, da onde que tá vindo esse valor? Como que ela tá mantendo esse valor em memória, né? Então eu tenho a generateID aqui, eu executo uma vez, executo outra. E cada vez que eu executo é um resultado diferente, né? 1, 2 e 3. A pergunta que a gente tem que se fazer é, como que essa função aqui está se lembrando do valor de id? Se eu colocar aqui mais uma, ele vai printar 4 lá. Olha só. Então, de alguma forma, essa função aqui está se lembrando do valor de id. E cada vez que ela é executada, ela incrementa em 1 esse id aqui. Mesmo que esteja executando em outro momento, em outra linha, em outra parte da execução do código, ainda assim, ela consegue se lembrar do valor de id. Isso, senhoras e senhores, é a magia das closures. Voltando aqui na definição, elas conseguem acessar e modificar essas variáveis mesmo que o escopo saia de execução. Então, quando eu chamei a função makeIDGenerator e ela retornou aqui na linha 9, ela já saiu de execução. Então essa variável aqui, a id, é uma variável local dentro da função makeIDGenerator, então ela deveria ter sido morta agora. Ela já deveria ter sido apagada da execução do programa, porque essa função já retornou. Tudo que você está definindo aqui, variáveis que você define aqui dentro de uma função, teoricamente, quando você retorna, elas morrem, né? Elas são limpadas pela memória. E não é o que está acontecendo aqui. A hora que a gente chama a função, parece que ela está se lembrando da variável id toda vez que eu chamo ela, né? Então essa variável não morreu. Por quê? Porque uma closure está fazendo uma referência a essa variável id aqui na linha 8, e por isso que ela não está morrendo, vamos dizer assim. O compilador do Go não permite que ela morra, né? O runtime do Go não permite que essa variável id morra, que ela seja
a gente chama de garbage collected, né? Que ela não seja, que ela seja jogada no lixo, vamos dizer assim. Ela não permite que isso aconteça porque a closure está utilizando essa variável. Então, qualquer variável que a gente esteja utilizando dentro de uma closure aqui, se eu tivesse qualquer outra variável aqui, ó, essas variáveis não sairiam de execução, elas estariam mantidas na memória caso a closure estivesse utilizando elas, mesmo que essa função makeAdGenerator retorne e termine de ser executada, certo? Enfim, então é assim que as closures funcionam, não só em Go, acho que qualquer linguagem vai funcionar muito similar a isso, tá? Para complementar essa explicação aqui, eu queria testar uma outra coisa com vocês. O que acontece se a gente, por exemplo, tiver dois GenerateID? Então vai ter o 1 e o 2 aqui, ó. Então eu chamei duas vezes o makeAdGenerator, agora eu tenho duas variáveis GenerateID, a 1 e a 2, e agora eu vou fazer um print das duas, tá? A 1 e a 2. Vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. Go run main.go. Olha só, o resultado é 1 e 1. É diferente do resultado anterior. No resultado anterior, eu estava utilizando a GenerateID duas vezes, né? A mesma variável duas vezes. Estava chamando ela como se fosse uma função duas vezes, né? Então, como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Opa. Quando eu fazia isso aqui, o que acontecia? Primeiro printava 1 e depois 2. Agora, se eu utilizar um segundo ID generator, é como se eu tivesse uma outra variável ID sendo declarada a hora que eu chamo essa make ID generator aqui. Então são variáveis diferentes, tá? São escopos diferentes. Uma é o primeiro escopo e a outra é o segundo escopo. E se a gente executar isso aqui, né, só para ficar mais claro. Então, a primeira printou 1 e 2, a segunda printou 1 e 2 também. Quer dizer, elas não compartilham o estado da variável ID. Cada uma tem a sua própria variável ID. Por quê? Porque cada uma dessas closures foi feita, ela foi instanciada, digamos assim, chamando uma outra execução da função makeAdGenerator. Então, cada vez que eu chamo a makeAdGenerator, ele cria uma nova closure para mim. E uma closure nada mais é do que ela tem um ponteiro para o código de execução mesmo, né, da função, que é essa função aqui. Mas ela também tem um ponteiro para um environment, que a gente chama, seriam as variáveis às quais ela faz referência do escopo em que ela foi definida. Aqui nesse caso é a variável ID, certo? Então cada closure vai ter a função que vai ser executada, que é essa daqui, e essa variável, esse ambiente associado a ela, tá? E cada closure tem o seu próprio ambiente. Por isso que cada uma delas tem uma variável ID diferente. E quando eu executo aqui eu consigo ver isso, certo? Eu preparei uma ilustração para deixar esse conceito um pouco mais claro para vocês. Vamos para o próximo slide aqui. Aqui a gente tem o código, tá meio pequeno, mas eu acredito que dá pra ler. É o mesmo código que a gente tem ali na IDE, tá? Eu coloquei dois comentários aqui, né? Então a variável ID é a variável que é capturada pela closure, e aqui dentro da closure a gente tá incrementando essa variável ID, então a gente tá modificando a variável que foi capturada pela closure, certo? E o que acontece? Aqui do lado a gente tem a memória do computador. Tô fazendo uma grande abstração aqui. Isso aqui, teoricamente, seria armazenado na heap, tá? Pra quem manja mais os internos das linguagens aí. Mas aqui eu vou colocar uma grande abstração, memória, só pra gente ilustrar o que eu quero dizer. Então, a primeira vez que eu chamo a closure número 1, que eu instanciei, o que acontece? Dentro da memória eu vou ter armazenado uma closure, um objeto closure, vamos dizer assim, que tem o código da função que vai ser executada, que é esse ID++, né? Incrementa o ID e retorna. E também tem o environment que eu falei para vocês, o ambiente, que é onde vai ter as variáveis às quais ela faz referência do escopo em que ela foi definida. Nesse caso, é a variável ID, que está fora do escopo da closure, mas como a closure está utilizando, essa variável ela permanece na memória dentro desse ambiente que eu falei para vocês. E a gente pode chamar ela quantas vezes a gente quiser e interagir com essa variável, ela tá lá dentro da closure, vamos dizer assim. E quando eu chamo a segunda closure, eu tenho um outro local na memória, que é uma outra closure que eu instanciei, e essa outra closure também tem a função que executa ID++ e retorna o ID, e um environment, um ambiente, que tem uma outra variável ID, porque ela é uma outra closure que ela foi definida aqui, a GenerateID 2, né? Então eu chamei outra makeAdGenerator, então ele criou outra closure para mim, certo? Então são duas coisas separadas. Cada uma tem o seu estado, cada uma tem a sua variável ID, e é assim que as closures funcionam em Go, tá? E não só em Go, mas boa parte das linguagens é assim também, que suportam closures, né? Não são todas as linguagens que suportam closures. É um conceito meio avançadinho mesmo. Eu sei que é difícil, galera, eu sei, pega na minha mão aqui, vamos junto. É complexo mesmo. Eu tô tentando deixar o mais simples possível pra vocês aqui, e se você não conseguiu entender ainda, fica à vontade pra voltar e rever a explicação. Mas eu imagino que das outras explicações de closure que eu vi aí afora, essa aqui talvez te ajude a entender um pouco melhor esse conceito, certo?
seja um pouco mais simples para entender. A ideia dessa parte da aula é só apresentar o conceito de closures para vocês. Então não se preocupem se você não conseguiu fixar muito bem esse conceito ainda, porque a gente vai utilizar muito ele na prática ao longo do curso, tanto no módulo básico quanto no módulo avançado, principalmente no módulo avançado e no módulo de arquitetura e design de software, a gente vai utilizar closures a rodo. É muito comum utilizar em Go. Então a gente vai fixando aos poucos esse conceito. Portanto, a ideia aqui é meio só apresentar mesmo para você saber o que é, e quando você encontrar em algum código, você conseguir entender o que tá fazendo mais ou menos e saber um pouquinho como é que funciona por baixo dos panos também, que é o que a gente sempre costuma fazer aqui no Golang na prática, certo? E agora, então, nós vamos para um outro conceito da linguagem que é muito importante, muito interessante, super útil também, que é o defer. O que é o defer? Para falar sobre o defer, eu vou fazer um exemplo prático com vocês aqui, então vamos para a nossa IDE. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô printando 2 vezes na tela, 2 strings, primeiro road, depois hello. E vocês já vão entender o porquê que tá ao contrário, assim, né? Vamos executar aqui só pra vocês verem, pra ficar claro o que a gente tá fazendo. Road, hello, é o resultado que a gente espera. A gente tá printando primeiro road e depois hello. Primeiro road, depois hello. Certo. O defer é uma palavra reservada do Go que adia a execução de uma função para depois que a função mãe retorna. Não a função main, a função mãe. A gente pode usar o defer dentro de qualquer outra função, não precisa ser a função main, certo? Defer em si significa adiar, atrasar. Então, ela faz exatamente o que a keyword dela diz que ela faz. Sabendo o significado, fica mais fácil de entender como ela funciona, né? Então, por exemplo, eu quero atrasar a execução desse print line de world aqui. Eu quero deixar ele para o final. Defer. E aí, a função que eu quero que seja adiada para o final. E aí, quando eu executo, a gente tem hello e road depois, certo? O defer também obedece uma pilha de execução LIFO, que é last in, first out. E o que é isso? Vamos tentar ilustrar aqui para vocês. Então, como é que funciona isso daqui? Nós temos aqui, então, várias linhas que estão sendo printadas aqui na tela. Cada uma está printando um número, né? E quando eu executar isso aqui, eu quero que, antes de eu executar, você, de acordo com a explicação que eu acabei de dar do Hello World, tenta entender como é que vai ser printado na tela. Qual que é a ordem dos números que a gente vai printar na tela ali. Se vai ter alguma ordem, se não vai, etc. Tenta fazer esse exercício. Show de bola. Agora eu vou executar só para mostrar para vocês qual que é o resultado desse código. Tá lá, 1, 2, 3 e 4, ou seja, eu printei exatamente na ordem correta, mesmo que eu tenha escrito de uma forma meio bizarra aqui, né? Então eu coloquei 4, 3, 2, 1 e o por último é o 1, e todos eles têm defer, mas o 1 não tem. Então é um tipo de execução meio estranha, né? E o que tá acontecendo aqui então? Primeiro, logicamente, o primeiro número que vai ser printado aqui na tela vai ser o 1, sempre. Por quê? Porque ele é a única linha aqui, a única função que está sendo chamada sem o defer, ou seja, sem ser atrasada. Todas as outras são atrasadas, tá? Agora, o que fica estranho aqui é por que eu atrasei a 4, a 3, a 2 e a gente printou aqui na ordem correta, né? 2, 3 e 4, a ordem contrária do que eu escrevi o código aqui na IDE. Por que isso acontece? Porque o defer em si, ele obedece uma pilha de execução LIFO, last in, first out, ou seja, o último que entrou, o primeiro a sair. Então, o último que entrou aqui, no caso o 2, vai ser o primeiro a sair. E o 4, que foi o primeiro que entrou, ele sai por último, certo? Então é assim que funciona. Se você ficar chamando vários defers aqui, empilhando essas funções para serem executadas sempre no final, atrasadas, né? A gente executa todo o corpo da função aqui e no final, quando retornar, a gente vai começar a executar as funções que foram atrasadas, certo? Se a gente fizer isso, sempre vai ser executada, a primeira função a ser executada vai ser sempre a que entrou por último. E no caso aqui foi a 2, né, que entrou por último. Primeiro essa, depois essa, por último a 2, então ele vai na ordem contrária, desempilhando, né, as execuções. Então é assim que funciona o defer. Show. Quando que ele é usado, tá? Fechamento de arquivo, por exemplo. Você abre um arquivo para poder fazer alguma coisa, ler esse arquivo e processar alguma coisa, e você quer fechar esse arquivo no final da execução. Você pode usar um defer. Na linha que você abriu o arquivo, já na linha seguinte já usa um defer para fechar o arquivo. É um exemplo disso. A gente vai ver vários exemplos de defer ao longo do curso também. Fechamento de conexão com banco de dados também. Então você abre uma conexão, executa alguma coisa, e depois você fecha essa execução. A última coisa que você quer fazer depois que você executou teu código é fechar a conexão com o banco de dados. Mesma coisa do arquivo. Então você pode usar o defer também. Você escreve ele lá no começo, né? Depois que você abriu a conexão, já fecha ela, mas com a palavrinha defer, ele vai fechar só no final da execução da função. Então é bem útil para isso. E liberação de recursos no geral. Então mutex, locket, esse tipo de coisa, são coisas mais avançadas do Go, a gente vai ver isso no Go avançado. São
bons casos de uso para utilizar o defer também. O defer é bastante utilizado, tá? Uma coisa bem interessante sobre o defer é que os argumentos de uma chamada que é adiada com defer são avaliados imediatamente, mas a chamada de função em si não é executada até que a função main retorne. No caso, não a main, né? A main, a função que chamou o defer. Como eu comentei, a gente pode usar o defer em qualquer outro lugar, né? Não só na main. Mas o que isso quer dizer, né? O que quer dizer que os argumentos são avaliados imediatamente, mas a função é executada só depois que a função retorna, né? A função main retorna. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Beleza. A gente primeiro está criando e iniciando uma variável, atribuindo um valor a ela de 10, né? Da variável x. E a gente dá um defer println valor de x no defer. Qual que é o valor de x quando a gente termina de executar a função main, né? Porque, lembrando, toda função que é adiada com defer, ela vai ser executada depois que a função main retornar. Então, qual que vai ser o valor de x quando ela retornar? Aí, aqui em seguida, eu já dou um x igual a 20, e depois eu printo qual que é o valor de x antes de retornar. Logo antes da função main retornar, qual que será o valor de x, certo? Pausa aqui e tenta imaginar qual que vai ser o valor de cada um desses prints aqui. Vamos lá, vamos executar aqui para ver como é que fica a execução na prática. Go run, main.go. Valor de x antes de retornar, 20. Valor de x no defer, 10, certo? Por que isso acontece? Como eu comentei para vocês, mesmo que eu mude o valor de x aqui, e essa função seja executada por último, quando a gente escreve defer na linha 7 aqui, quando a gente dá esse comando atrase a execução dessa função aqui, é nesse momento que a gente vai avaliar os argumentos que são passados para a função println. Tanto essa string aqui, quanto, no caso, essa variável aqui, que é o x. O que é avaliar? Ele vai pegar da memória ali esse x e vai passar para dentro dessa função como argumento. E isso acontece exatamente a partir do momento que eu chamo o defer. Então é por isso que, mesmo que eu modifique a variável x aqui, depois de eu ter chamado o defer, mesmo que eu faça isso, lá no final da execução da função main, que é quando o defer vai ser chamado, o valor que vai ter lá vai ser o 10 ainda, porque ele é o valor que estava presente dentro da variável 10 aqui na linha 7 quando eu chamei o defer pela primeira vez, certo? Então, novamente, agora você consegue entender melhor essa frase que eu te disse no começo. Os argumentos da chamada são avaliados imediatamente, mas a chamada de função não é executada até que a função main retorne, certo? É assim que funciona. Outro exemplo muito bacana que a gente pode dar desse mesmo processo de você avaliar os argumentos na hora que o defer é chamado é esse aqui. Vamos lá. Beleza. Então o que eu tô fazendo aqui? Eu declarei uma função que ela faz um print na tela e depois ela retorna o valor 42. Aí eu dei um defer aqui na main e eu tô printando o valor que eu tô obtendo da função getValue. E depois, por último, eu tô printando logo antes da função main retornar. Novamente, pausa o vídeo e tenta imaginar qual que vai ser a ordem de prints aqui, né? O que vai ser printado na tela primeiro e depois, etc. Beleza, vamos lá, vamos executar pra ver como é que ficou na prática. Go run main.go. Primeira coisa que foi printada chamando o getValue. Depois, função main retornando. E por último, valor obtido 42. Estranho, né? Por que foi essa ordem de execução aqui? Justamente por aquilo que eu falei. Olha só. Quando eu chamo a função main e eu utilizo a palavra reservada defer, todos os argumentos da função que eu estou atrasando vão ser avaliados imediatamente. Então, getValue está sendo avaliado imediatamente. O que consiste ser avaliado? Ele vai chamar a função getValue, vai executar o código dela, vai retornar o valor e vai passar esse valor de retorno para a função println. É isso que vai acontecer. E ao chamar getValue, ele vai printar na tela chamando o getValue. E é exatamente isso que a gente vê aqui no terminal. A primeira coisa que acontece é isso, chamando o getValue, certo? Mas essa função aqui em si, o println valor obtido, não vai ser executado agora. Vai ser executado no final da função main, depois que a função main retornar. Então a próxima coisa que vai ser printada na tela, obviamente, é a função main retornando. Vamos lá? Função main retornando. Por quê? Porque o valor obtido vai ser printado na tela com o defer, com atraso. Então só depois que a função retornar. E é exatamente o que acontece aqui. Depois que ela printa o valor, a função main retornando, aí sim a gente executa o defer e o valor obtido vai ser o 42, que a gente avaliou lá no começo, na linha 11, quando a gente chamou a linha 11, a gente chamou o defer pela primeira vez, foi o momento que a gente avaliou esse valor. A gente conseguiu pegar o retorno da função getValue, certo? Então essa é a ordem de execução do defer. E galera, tem muito mais temas avançados que a gente pode falar sobre defer, tá? Isso aqui é o mais o basicão mesmo, pra vocês entenderem quando vocês virem essa palavrinha em alguma codebase de Go. Por enquanto, é o suficiente pra gente continuar, mas a gente vai aprofundar bastante nesse tema no módulo avançado, certo? Por último, mas não menos importante, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Panic, certo? O que é o Panic? O famoso Panic Recover. Panic é usado para indicar erros críticos no Go, como se fosse algo parecido, similar ao que uma exception
faria em outras linguagens, tá? Não exatamente, mas algo similar. O panic acontece quando tem algum erro de runtime. Por exemplo, quando você acessa uma posição inválida dentro de um array, dentro de um slice. Vai acontecer um panic. Mas ele também pode ser invocado diretamente pelo próprio programador. E a gente vai ver isso agora. Vamos voltar para nossa ideia aqui. Isso nunca será executado. E por que nunca será executado? Porque eu vou colocar um panic aqui em cima. Panic. Algo deu errado. Certo? Quando eu executo isso aqui, dá um clear aqui, que eu tenho como retorno. Iniciando o programa, panic, algo deu errado. E aí ele mostra aqui o stack trace, né? O que deu errado, qual que foi a linha e qual que foi o status de retorno aqui, de saída. E de fato, esse print aqui nunca aconteceu. Até a ideia dá um aviso pra gente aqui, ó. Unreachable code. Não consegue chegar aqui. Por quê? Porque tem um panic aqui em cima. Ele para totalmente a execução do programa. Algo interessante da gente comentar aqui é que o defer continua sendo executado, tá? Então eu acabei de falar pra vocês do defer. Por isso que é importante eu ter explicado o defer antes da gente continuar, que vocês vão encontrar esse tipo de coisa aqui, tá? Então o defer é executado mesmo assim. Mesmo que um panic aconteça. Lembrando, o defer é sempre executado quando a função main retorna, mas apesar disso aqui que está depois do panic nunca ser executado, o que está dentro do defer vai ser executado, né? Porque ele foi chamado, vamos dizer assim, ele foi atrasado antes do panic acontecer. Então se eu rodar isso aqui, mudar um pouquinho a nossa saída aqui agora, o defer é executado mesmo assim, tá? Iniciou o programa, executou o defer e depois deu panic, tá? É assim que funciona. Quando que eu uso o panic então, né? Essa é a grande pergunta de milhões de dólares que a gente tem que fazer aqui. Então, nunca. Don't panic. Nunca use panic. É, mentira, mentira. Tem alguns casos sim, mas são muito, muito raros. Esse tema é igual aquele naked return que eu falei pra vocês lá na primeira parte da aula sobre funções. É uma feature da linguagem que a gente realmente tem que evitar usar. Tá? A maioria das libs de Go não usa panic quando elas podem retornar um erro, por exemplo, ao invés disso. E assim, a gente não falou sobre erros ainda, mas é exatamente por isso que a gente não utiliza panic, não tem exception no Go, né? Não precisa ficar jogando exception. Porque a gente tem outra maneira de lidar com erros, que é o esquema de error handling do Go. E a gente vai ter uma aula só sobre isso. Então vocês vão entender o porquê que a gente não utiliza panic quase nunca aqui no Go. Mas pra você que tá iniciando no Go agora, tá aprendendo agora, use como rule of thumb, né? Uma regrinha básica. Não utilize panic, quase nunca. Se você vê no código, agora você entende o que é. Mas você não precisa manualmente ficar chamando panic, tá? Muito provavelmente o seu código que você for escrever aí vai dar panic várias vezes, mas é porque você acessou alguma posição errada no array, deu algum erro de runtime, etc. E você vai receber um panic automático da linguagem como retorno. Mas você não deveria, como programador, você mesmo chamar panic, certo? Não faz sentido na esmagadora maioria dos casos. Lá pra frente, no avançado, talvez a gente veja alguns casos onde faria sentido talvez usar o panic. Mas para evitar problemas, não utilize o panic. Vamos utilizar só erros mesmo, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o recover, tá? O recover é o irmãozinho do panic, tá? O recover é usado para capturar erros críticos, tipo o panic, né? Então captura o panic. Agora que a gente já falou do defer, a gente pode falar do recover, porque é muito comum que a gente use os dois juntos. Então vamos dar um exemplinho básico aqui de como é que isso funciona. Coloquei um código aqui para vocês, já deixei pronto também pra gente economizar tempo. E como é que funciona? Eu tenho aqui um defer, então isso aqui vai ser executado por último. A primeira coisa que vai ser executada é esse executando função aqui, esse print. Isso aqui nunca será executado, as linhas 16, né? Porque a gente tem um panic, a gente acabou de ver isso. Então essa parte nunca vai entrar, o código nunca vai entrar aqui. E por último, então, ele vai executar o que está dentro da função do defer. E o que está aqui dentro, né? Primeiro eu declarei uma variável chamada R. Dentro de R a gente tem o resultado do recover. Esse recover não é uma função que eu declarei, tá? É uma função do próprio Go. Se o R em si, o resultado do recover, for diferente de nulo, se tiver alguma coisa dentro de R, né? Em outras palavras, aí a gente executa essa função aqui que printa na tela, recuperando do panic, tá? Como é que isso funciona aqui? O recover captura o valor do panic, esse panic aqui, dentro da função que foi adiada com defer. E qual que é o interessante disso aqui? Se você fizer isso daqui, o programa não vai ser encerrado abruptamente quando chegar aqui no panic. Você ainda tem um tempo de executar algumas coisas aqui antes do programa encerrar. É por isso que essa que é a beleza do recover e do defer, utilizar os dois juntos no caso, né? E esse tempo que você tem aqui para executar alguma coisa depois que o programa encerrou, ele pode ser muito útil para você liberar recursos, por exemplo, que nem eu já tinha dado exemplo, né? Fechar uma conexão com o banco, então fazer um graceful shutdown, vamos dizer assim, né? Então você termina o programa de forma elegante, de forma graciosa, né? Que é uma maneira de você não fechar o programa abruptamente, né? E deixar os recursos sendo utilizados lá e etc. Então isso libera, dá tempo, né, pra gente fazer isso. Então vamos ver como que isso ficou na prática. Go run, main.go. E tá lá, executando função, recuperada do panic, algo deu errado, certo?
Então é isso que a gente printou aqui. Executando a função, recuperado do panic, e aqui eu coloquei o R como argumento, que é o recover, né? O recover, ele vai capturar o panic, então vai pegar essa string aqui de algo deu errado, essa mensagem, e vai printar aqui na tela pra gente, né? Recuperado do panic, a gente fala aqui qual que é a mensagem do panic aqui de baixo. É assim que funciona. E, novamente, né? Quando tiver alguma coisa nessa variável recover, quer dizer que deu um panic, então a gente pode liberar recursos, por exemplo. Mas, se não tiver nada no recover, quer dizer que não deu panic nenhum, então esse deffer aqui pode só simplesmente não fazer nada, certo? É assim que funciona. E agora eu preciso dar um alerta para vocês sobre try catch, tá? Porque assim, se você tá vindo de outras linguagens populares pro Go, você provavelmente viu alguma semelhança entre o panic do Go com os exceptions de outras linguagens, que é algo que eu já comentei agora há pouco. Talvez você também ache o recover parecido com o try catch. Porque é, né? Eu dei aqui seria um exception, né, que eu levantei, e o recover aqui seria um catch, né? Então eu consegui pegar aqui essa exception e eu consigo fazer alguma coisa com ela depois. Pois é, o perigo disso é que tem algumas pessoas que caem na armadilha de usar panic recover como se fosse um try catch no Go. E tem até gente que implementou lib de try catch no Go, e isso existe, se você procurar você acha. Então é meio bizarro, assim. Qual que é o meu conselho? Não caia nessa armadilha. O panic recover não é try catch. E reforçando, a gente praticamente não usa panic no Go hoje em dia, né? Não tem muito panic feito pelo próprio programador. Só se tiver algum problema de runtime mesmo. Na aula sobre error handling, vocês vão entender qual que é a abordagem do Go para lidar com erros, que substitui totalmente a necessidade de exceptions e de blocos de try catch, tá? Você não precisa disso no Go. Então, reforçando, né? Não caia na armadilha de utilizar o panic como se fosse um exception de outras linguagens, tá? Pra ficar dando erro na sua aplicação. Não foi feito pra isso, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Na próxima aula, nós vamos ver slices, que são os arrays do Go, entre aspas. Na verdade, tem array no Go também. A gente vai ver a diferença entre slice e array. Então, vejo vocês na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.